Meu bom dia para você que está nos assistindo. Nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e por meio desse vídeo nós chegamos até você com a continuação da nossa Escola Bíblica Dominical. E o nosso objetivo nessa manhã, nosso objetivo por meio dessa aula é continuar estudando o livro de Walter Kaiser e Moisés Silva, Introdução à Hermenêutica Bíblica. E talvez você não tenha acompanhado as primeiras aulas, depois acompanha lá no nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Conexão, mas nós estamos com o objetivo de justamente, como diz o subtítulo desse título, ouvir a palavra de Deus apesar dos ruídos da nossa época. Bom, nada melhor do que quando a gente pega um livro, ou pega uma história, ou às vezes assiste um filme, de entender esse filme, de entender a mensagem com que esse conteúdo está trazendo para nós. Se isso já é verdade no nosso dia a dia, seja um filme ou até mesmo uma simples conversa, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, quiçá a palavra de Deus, quiçá as Escrituras, quando nós abrimos e podemos ler, e não só ler, mas entender essa mensagem que é direcionada ao povo de Deus, a nós que somos a Igreja de Cristo nesses dias, nos dias atuais. E que assim seja, que essa série não só nos direcione em alguns parâmetros e princípios, bases para que possamos, como leitores da Bíblia, entender melhor o texto bíblico. Não só isso, mas também que te desperte ainda mais o desejo, a vontade vinda de Deus, orientada pelo Espírito Santo, de se apropriar melhor das Escrituras e compartilhar essas Escrituras com as pessoas que estão ao seu redor. No meio de um mundo com tantas mensagens, com tanta informação, nós temos muitas vezes na palma da nossa mão ou no celular a melhor, não muito mais do que a melhor informação, mas a melhor formação, muito mais do que uma boa notícia, mas a boa notícia, o Evangelho, que é Jesus Cristo em sua pessoa, obra e mensagem. E é por isso que nós estamos com o objetivo de ter essa série. Já tivemos 2 aulas e nessa aula em específico queremos estudar o sentido da narrativa bíblica, ou seja, a partir dos textos bíblicos em que nos apresentada uma narrativa, a gente vai trabalhar um pouco essas questões. A gente vai entender melhor o sentido dessas narrativas, o sentido dessas histórias que estão contidas na Bíblia, com um foco especial, pelo menos nessa aula de hoje, no Antigo Testamento. Em aulas posteriores a gente vai, com certeza, se assim Deus permitir, falar do Novo Testamento. Bom, mas antes da gente continuar, vamos orar, vamos pedir a Deus e na dependência do Espírito Santo, para que esses poucos minutos que estamos juntos possam ser extremamente proveitosos, que Deus toque no nosso coração, para que muito mais do que ouvir todas essas informações, que seja, como eu acabei de falar, que seja uma formação da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, e que isso possa reverberar, isso possa repercutir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as outras pessoas, compartilhando, entendendo melhor o Evangelho, a mensagem de Deus e a revelação de Deus por meio da sua palavra. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse dia, por meio nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de poder aprender da Tua Palavra. E a Palavra que vai fazer toda a diferença para toda a nossa vida, especialmente nesse tempo atual que estamos vivendo de tanta dificuldade. Clamamos ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso governo, pela nossa vida, pela nossa igreja. E que no meio de tudo isso, que possamos aprender da Tua Palavra e repercutir essa mensagem da melhor maneira possível no nosso dia a dia. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar então, e vamos começar com uma leitura bíblica. Convido você, às vezes se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar também aqui na projeção, no livro de 2 Samuel,
capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5. É uma narrativa relativamente conhecida dessa parte da Bíblia, e a gente vai ler nesse momento para a gente ter uma base na qual trabalharemos durante essa aula, ok? Vamos fazer essa leitura então, 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Só esses 5 versículos que vão servir aí de base para o nosso raciocínio nessa aula. E dentro da estrutura do que queremos e desejamos pensar nesses próximos minutos, estará, primeiro, nós pensarmos a importância da narrativa. Então, por que a narrativa está contida na Bíblia e por que ela é tão importante assim para o registro bíblico e também para os nossos dias, e não apenas isso. Características e princípios interpretativos na narrativa. Então, no segundo momento da aula, aí sim, nós iremos pensar um pouco de características gerais e princípios interpretativos para que a gente possa aplicar diretamente quando a gente for ler uma narrativa bíblica. Perfeito? Posto esses dois tópicos, vamos passar adiante então e pensar que a narrativa como uma boa história. E afinal de contas, você, quem não gosta de uma boa história? Quem não gosta de ouvir uma pessoa falando, às vezes, de uma história mais recente, de uma história há muitos anos atrás, mas que te toma, que mexe com as suas emoções, que você até mesmo consegue se encaixar nessa história? O quanto que boas histórias mexem com o nosso imaginário, mexem com a nossa mente, mexem com o nosso coração. Até hoje, graças a Deus, meus pais, eles, por vezes, especialmente minha mãe, ela para contar das histórias de quando ela morava na roça e do meu avô que já era falecido. Isso me faz relembrar as boas lembranças que eu tenho do meu avô, que já não é mais vivo, e também de como era a vida em tempos não tão passados, porque ela está falando aí de 30, 40 anos atrás. Na história da humanidade isso não é tanto tempo assim, mas o tanto que a vida mudou, né? Desde tantas pessoas que saíram do ambiente rural e foram morar, como eles moram e como eu moro hoje também, no ambiente urbano. E essas histórias são muito bacanas. Minha mãe conta histórias de como ela cozinhava, como os pais dela o tratavam, a educação, conta a história dos animais, da plantação, do cotidiano que ela vivia ali. E talvez você tenha também ótimas histórias para contar, ou pessoas que você gosta de ouvir histórias. Isso é muito bom, isso faz parte de uma boa cultura que a gente tem, especialmente aqui em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. Então, dessa forma, histórias geram identificação, aguçam a nossa mente, nos ensinam, por que não, se forem boas histórias, é claro, lições valiosas para a nossa vida e moldam, querendo ou não, mesmo que a gente não perceba, a nossa vida e a nossa cultura. Não tenho dúvida, por mais que hoje a gente vive com tanta tecnologia, com tantas coisas ao nosso redor, as histórias passadas, o tempo passado ainda repercute bastante no que nós somos e no que fazemos ainda hoje. Mais do que isso, mais do que o valor de uma boa história que eu e você possa contar ou possa ouvir,
o mais importante é saber que o livro mais precioso, o livro de mais valor em toda a história, né, do mundo, ele é repleto de ótimas histórias. Não só de histórias, mas especialmente de histórias. A Bíblia, em sua grande parte, em sua grande maioria dos seus registros, é formatado em histórias. Existem as partes que a gente vai olhar nas próximas aulas, aquilo que é mais poesia, as cartas, por exemplo, de Paulo, os evangelhos que não deixam de ser histórias, mas de um formato um pouquinho diferente, os livros proféticos e outros tipos de gênero que estão presentes na Bíblia. Mas aquele que é mais amplo e que é o nosso foco hoje são as histórias bíblicas, são as narrativas bíblicas. E isso é muito bacana, isso é muito bom, porque por mais que essas histórias foram escritas, né, há muitos anos atrás, e a gente tem sim às vezes uma grande diferença em termos de como eram contadas essas histórias no passado, elas não deixam de ser boas histórias, não deixam de ter aquele aspecto, né, similar, aquele aspecto que é parecido quando uma pessoa te conta aquela história de uma história que te tira o fôlego, ou quando você abre um bom livro e você assim é pegado por aquele livro e às vezes até se perde nas coisas que você tem que fazer porque você quer ler aquela história e aprender com aquela história. Muito mais do que esses exemplos do nosso dia, muito mais, por exemplo, de um filme que você goste muito e que também conte uma história que te tire o fôlego, muito mais é a narrativa bíblica, porque ela conta a grande história, a história de todo mundo, a história de toda a humanidade, é a revelação de Deus para a nossa vida. Por isso que essa história é tão importante, é a maior das histórias. E é essa história que a gente quer pensar e que a gente sempre precisa pensar em nossas vidas. Posto essa questão sobre as histórias, vale a pena a gente pensar um pouco então diretamente nas narrativas bíblicas. Então, como a gente disse, a maior parte da Bíblia elas são narrações. Elas são como uma pessoa que está narrando, está escrevendo determinado evento histórico. Se a gente for pegar, por exemplo, o livro de Gênesis e boa parte do Pentateuco, ou seja, boa parte dos outros 4 primeiros livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são narrativas, são registros históricos. E aí tem aquela parte da Bíblia que naturalmente já é conhecida como livros históricos. Aí sim, a esmagadora parte desses livros vão ser de histórias mesmo. Isso vai desde Josué até o livro de Esther. Depois você pode abrir sua Bíblia lá no comecinho e acompanhar a lista desses livros. Parte dos profetas, por mais que a mensagem profeta ela foi uma revelação dada por Deus ao profeta para que ele falasse ao seu tempo, e essa revelação tem características distintas de um relato histórico, mesmo assim, ele por vezes, os profetas, eles vão registrar algum evento histórico, vão registrar alguma coisa que estava acontecendo no seu tempo ou de algum tempo passado. Exemplo, a questão de Isaías, quando ele retrata a invasão ali de Jerusalém nos tempos do rei Ezequias. Ali está mais ou menos ali no capítulo 38, 39 do livro de Isaías. Esse é um exemplo. Então, uma parte dos profetas vai estar envolta na questão das narrativas, numa perspectiva histórica. O livro, como a gente disse lá no começo, os evangelhos, os 4 evangelhos de Atos, eles não deixam de ser registros históricos, mas a gente vai trabalhar neles em outro momento posterior, ok? E vale a pena ressaltar aqui, talvez, desde cara, uma diferença. Percebam bem a diferença de ler, por exemplo, o livro de Gênesis,
que está contando a história desde a formação do mundo e depois o começo ali do povo de Israel, o chamado de Abraão, a aliança de Deus com Abraão e a continuação dessa aliança por meio do povo de Israel. Percebam bem a diferença desse livro, por exemplo, para o conhecido livro de Salmos, onde são poesias, orações, lamentos. Ambos são a palavra de Deus? Sim. Ambos tratam sobre Deus? Sim. Mas nos Salmos a gente tem várias expressões e uma escrita mais poética. Percebam bem, o narrador está abrindo seu coração, fazendo uma oração. Ele não está tão preocupado em fazer um registro histórico da história do seu tempo. Não, ele está fazendo uma oração. Percebam bem a diferença de como, quando você lê, por exemplo, especialmente na escola, a gente tem contato com isso. Um livro de poesia de um livro que faz um registro histórico de 400, 300, 100 ou 50 anos atrás. Agora, esses livros históricos, eles já trazem uma perspectiva, trazem um relato de várias histórias com o passar do tempo, do desenvolvimento do povo de Israel, do desenvolvimento do povo de Deus. Pessoal, esses eventos históricos, eles de fato, eles aconteceram. Existe muita discussão, muitos livros e muito material sobre o fato, tentando responder as perguntas se os registros bíblicos eles de fato aconteceram ou não. Se, por exemplo, Davi foi um personagem real ou é um personagem que o povo de Israel, em um dado momento, inventou para ser retratado como um rei ideal em algum momento de sua história. E aqui, tomando uma perspectiva ortodoxa, tomando uma perspectiva da boa tradição cristã, da tradição que já tem nos acompanhado há tantos e tantos anos. E não só dessa tradição, como de grandes estudiosos, de grandes eruditos e teólogos do nosso tempo. Nós entendemos que esses personagens, Davi, dentre tantos outros, eles não só existiram, como os registros da Bíblia, eles são verdadeiros e nós podemos confiar. Nós podemos não só confiar no registro, essa personagem ela existiu. Muito mais do que isso, nós podemos entender que aquela palavra é a palavra de Deus, que tem chegado até nós e que dessa forma nós podemos aprender muito com ela, a vontade de Deus para a nossa vida, para a igreja. E não somente isso, a gente desde já tem que ter em mente que o foco narrativo, o foco dessas histórias, assim como o foco de toda a Bíblia, não é eu, não é você, não é para qualquer pessoa do nosso tempo. A gente está acostumado em, achar que nós somos o centro do mundo, né? Nós somos o último biscoito ou bolacha, depende de onde você é, do pacote. A gente é a última cereja do bolo. Mas não. O foco da Bíblia é a revelação de Deus. E se a gente for ser ainda mais preciso, é a revelação de toda a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ação da Trindade ao longo do registro bíblico e que chega até nós, que impacta a nossa vida, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo uma mudança de vida para o nosso tempo e o comissionamento, a missão para a igreja de Cristo Jesus. Deste modo, reforçando, as narrativas são as mais belas histórias que revelam um Deus soberano, Deus acima de todas as coisas, um Deus que pode fazer todas as coisas da forma com que Ele quiser, mas é um Deus que é santo. Ele tem, vamos dizer assim, uma linha de ação que preserva a sua santidade e que o revela enquanto um Deus zeloso, santo, bom, mas ao mesmo tempo um Deus de justiça, um Deus que se revela desses montes. Um Deus santo, poderoso, em missão, por meio das alianças que Ele vai revelando no texto bíblico. E posto essa rápida apresentação dessa questão da narrativa, a gente já poderia pensar em características
ainda um pouquinho mais aprofundadas e alguns princípios para a gente interpretar essas histórias da Bíblia. Mas vamos dar um passo atrás e pensar como não interpretar as narrativas bíblicas. Isso é muito importante, porque é muito comum a gente cometer algum desses erros conscientemente, inconscientemente. Algumas pessoas querendo interpretar a Bíblia com um bom coração, com honestidade, por vezes comete esses erros, mas também pessoas maliciosas, pessoas que tentam se aproveitar da autoridade bíblica para falar qualquer mensagem, expor qualquer mensagem a muitas pessoas e enganá-las, porventura, também utilizam desses recursos. Vale a pena a gente, por exemplo, pensar que as narrativas bíblicas, aqui eu estou falando das narrativas, elas não são alegóricas, elas não têm como seu princípio interpretativo a alegorização ou significado oculto. E eu quero explicar isso com um exemplo bem clássico, utilizando a vida de Davi. Você deve conhecer, mesmo que você já não tenha lido, a história, percebam bem, a história de Davi e Golias. Então Davi, um jovem que não era um guerreiro, era um pastor, chega diante de um gigante, Golias, um cara enorme, e ele consegue vencer Elias não pela sua força, mas comissionado por Deus. Então ele joga a sua funda, joga uma pedra, crava na testa de Golias e Golias cai e morre. O registro bíblico vai mais ou menos nesse sentido. Não estou sendo preciosíssimo, não estou falando todos os detalhes, mas é mais ou menos da forma com que eu falei aqui. Perceba bem, o registro bíblico, um registro de um fato histórico. Mas aí eu poderia chegar para você, poxa, Davi sou eu, Golias são todos os meus problemas, muito maior do que eu, muito maior do que a minha capacidade, e da forma com que Davi derrubou o grande Golias, eu posso derrubar todos esses grandes problemas com a minha força, com a minha capacidade, talvez orientada aí por Deus. E a gente pode analisar de uma maneira alegórica. Eu acabei de fazer uma alegorização, ou seja, tirei uma narrativa, tirei um texto que é histórico, da sua historicidade, do fato dele ser realmente histórico, e transpus totalmente para a minha realidade, sem avaliar os personagens, sem avaliar a história, sem avaliar o contexto, apliquei na minha vida, tentando fazer comparações imediatas com aquilo que eu tenho ao redor. Então eu e os meus grandes problemas. O problema disso, pessoal, é que a gente dá margem para qualquer pessoa interpretar o texto bíblico de qualquer maneira, identificando significados alegóricos e porventura significados ocultos que não estão presentes no texto. Não era esse o objetivo do narrador, do escritor quando escreveu o texto, acima de tudo de Deus ao revelar esse texto para nós, com essa narrativa, e a gente induz o texto a ser interpretado dessa forma, conforme simplesmente o nosso olhar e a nossa situação no tempo presente. E isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Repito, em alguns momentos da Bíblia vão estar presentes essas alegorias. Então, assim, o escritor ele vai estar lá falando sobre uma coisa, mas essa coisa, né, ele vai estar falando, por exemplo, ele vai estar falando de uma determinada coisa, mas essa coisa vai estar remetendo a outra coisa. Eu não estou explicando isso com mais detalhes, porque quando a gente chegar na parte dos profetas e na parte do Apocalipse, a gente vai explicar isso com mais calma. Mas percebam bem, nesse momento, a alegoria não é o momento correto para se interpretar o texto alegoricamente e com significados ocultos. Tome cuidado com pessoas que, se você tiver um mínimo de contato com o texto bíblico, estão falando coisas assim que são completamente antagônicas, são completamente diferentes do significado comum dessas narrativas bíblicas. Muito provavelmente essa pessoa talvez esteja fazendo uma alegoração
e essa pessoa está interpretando um texto bíblico de forma incorreta. Bom, seguindo no nosso objetivo de princípios de como não interpretar as narrativas históricas da Bíblia, a gente não pode ser, ao mesmo tempo, achar significados ocultos, mas também, porque é um registro histórico, achar que todo o texto a gente deve olhar e interpretar ao pé da letra. Falando novamente sobre Davi. Em determinado momento, Davi, ele já se tornando um grande guerreiro, vai estar falando lá que as mulheres, elas tinham um cântico. Davi matou, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E quando a gente toma isso ao pé da letra, poxa, então Davi matou 10 vezes mais do que Saul naquele momento histórico. E não é exatamente assim. O que o texto está dizendo é que, até porque essa era uma música, então deve ser interpretada assim como uma música, mas numa noção talvez de exagero. Então assim, não é que exatamente Davi matava, né, ou Davi fazia algo 10 vezes maior do que Saul. Não, era muito maior, sim, mas não é exatamente nessa proporção. Percebam bem, se a gente fosse tomar todo o texto bíblico e às vezes essas pequenas passagens ao pé da letra, a gente incorreria em exageros. Porém, aqui eu quero deixar bem claro, quando a gente pega as passagens bíblicas, essas passagens essas narrativas, a gente pode tomar assim com um caráter literal. O que está escrito ali, de fato aconteceu. É isso que nós queremos, é isso que eu estou querendo passar para vocês. Agora, em pequenos detalhes, a gente vai ver que ocorrem exageros. E não é um problema, não, é um recurso da narrativa, é um recurso que o escritor está querendo trazer ali para que a gente possa entender melhor aquela situação. Afinal de contas, aqui eu estou fazendo uma comparação, uma coisa é eu contar uma coisa é a história registrada na Bíblia, que é perfeita, que é inspirada. Mas se eu conto, por exemplo, a história da minha infância, eu posso exagerar algumas coisas, diminuir outras, mas é uma história verdadeira, é uma história que eu vivi e eu posso te contar. Então essas pequenas questões, elas acontecem e servem de exemplo para a gente também. Um outro aspecto que a gente vai trabalhar no próximo slide é o aspecto da descontextualização, ou seja, tirar esse texto, por exemplo, o texto que a gente leu sobre o adultério de Davi, do seu contexto. Isso vai ter uma série de implicações negativas que a gente vai ver daqui a um pouquinho. E não somente isso, mas também o problema da moralização. Então a gente olha, por exemplo, o texto agora de Davi, vê que ele adulterou, e aí a gente, com toda a nossa carga moral, achando que nós somos as melhores pessoas do mundo, olha o que Davi fez, que feio, que horrível, e a gente faz uma série de comparações, tira esse texto fora do contexto, tenta achar lições de moral em cada partezinha da escritura, e não é bem assim. De fato, as histórias, elas nos ensinam muitas coisas, mas não é, porventura, o desejo do narrador, do escritor bíblico, acima de tudo de Deus, que em cada palavra, cada letra da Bíblia a gente ache uma lição de moral, uma lição de princípio. Porventura, se às vezes a gente forçar o texto a isso, muitas vezes a gente vai incorrer em princípios incorretos, em princípios que não são bíblicos, que não compactuam com outras partes, inclusive da própria Bíblia. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão. E, acima de tudo, desvalorizar a narrativa, torná-las como uma história sem valor. Histórias passadas, se é que são histórias de fato, que já não tem relevância para nós. Que Deus nos livre desse problema, que Deus nos livre dessa tomada de atitude orgulhosa em relação aos registros bíblicos. Eles devem ser tomados dentro do seu contexto, da forma com que é correta. Isso vai trazer muito ensino, muita orientação, que honra a Deus e que nos direciona para a nossa missão no nosso dia a dia. Lembra que eu falei que eu ia explicar a contextualização? Pois bem, uma maneira que a gente começar a entender não só as narrativas, mas todo o texto bíblico, é tomando a lógica da meta-narrativa, ou seja, da grande narrativa.
E se você acompanhou 2 séries atrás, né, a nossa série sobre o drama das Escrituras, você deve se lembrar que a Bíblia ela traz a lógica da criação, Deus criou todas as coisas, da queda, do pecado do homem, da redenção, ou seja, como aconteceu todo um processo, o povo de Israel, o seu pecado, a sua desobediência, e que isso foi se arrastando até a sucessão de impérios, de governos de âmbito mundial ali ao redor de Jerusalém, até chegar o momento da plena redenção, com a vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua mensagem, que morreu ao 3º dia e ressuscitou para a justificação daqueles que creem em o seu nome. E não somente isso, nós esperamos a consumação do século, até lá com a missão, com o objetivo de proclamar, de viver essa mensagem nos nossos dia a dia. Esse é o grande arco narrativo. Essa é a grande história, e todas as outras histórias bíblicas, querendo ou não, estão circunscritas, inclusive a minha história, a sua história, estão circunscritas, estão presentes nessa metanarrativa, ou seja, nessa grande narrativa. E aí, por exemplo, a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a história de Israel, de grandes pessoas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, elas estão contidas nessa grande narrativa. E a gente pode entender dessa maneira a aliança, a lei, os decretos, as ordens de Deus, as poesias, os salmos e também os evangelhos, tudo dentro dessa grande narrativa. E aí, pensando nessa grande narrativa, pensando na história do povo de Deus, na história de Israel, na história da igreja, a gente chega até o texto bíblico específico, a passagem que a gente está lendo, um capítulo ou 2 capítulos. Retirar esse texto bíblico fora desses contextos, fora dessa perspectiva, é incorrer no grande erro de achar que esse texto aqui, ele não está circunscrito, não está dentro da lógica da história do povo de Deus, das alianças, da lei, da lógica da questão do templo, do Novo Testamento, dos livros, da perspectiva teológica que os outros autores estão trazendo, e acima de tudo na meta narrativa, da criação, queda, redenção e consumação. Quando a gente tira esse texto, não olha esse background, não olha essa base teológica de toda a narrativa, muito provavelmente a gente vai incorrer no erro de interpretação. Em outras palavras, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É por meio de todo o arcabouço, de todo o arco narrativo, de toda a mensagem bíblica, que um determinado texto ele deve ser também interpretado. Não tirando esse texto e com as minhas lentes de hoje, a partir somente da minha perspectiva, interpretar dessa forma esse texto. E aí, pessoal, a gente chega a algumas, ao mesmo tempo, características propriamente ditas e que também se tornam princípios interpretativos para que a gente aí sim possa tomar um texto bíblico. No nosso caso aqui a gente está analisando a questão do adultério, pensando na lógica, por exemplo, desse texto de 2 Samuel 11, do 1 ao 5, o adultério ali de Davi, pensando nesses e em outros textos bíblicos. Primeiro, todo bom texto, ele tem um narrador, ele tem um escritor. E esse narrador, ele quer nos ensinar alguma coisa sobre Deus por meio do seu livro, por meio da sua narrativa, por meio daquilo que ele escreveu. Olhar um texto separadamente, pontualmente, um versículo solto, e não olhar para o objetivo do narrador, o objetivo do escritor, é um tanto quanto perigoso. E, por exemplo, esse livro de 2 Samuel, a gente não sabe exatamente quem foi o escritor. A gente pode entender, poxa, mas aí como é que a gente faz? Mas observa,
tem o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, que no original se tratam de um livro só. Assim como, por exemplo, 1 e 2 Reis. São vários capítulos que ao longo que a gente vai lendo, eles enquanto uma totalidade, enquanto um bloco, enquanto um rolo originalmente, a gente consegue entender com mais calma o que o narrador está separando para que a gente possa entender e aprender da história assim de Israel, de cada personagem, mas acima de tudo da revelação de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a igreja. Afinal de contas, o narrador, por exemplo, o narrador de 2 Samuel, ele poderia contar vários outros detalhes sobre esse momento da vida de Davi. Contar quem que era Batseba, de onde ela veio em maiores detalhes, contar posteriormente sobre Urias, que era o marido inicialmente de Batseba, contar como é que era o palácio de Davi, como é que ele vivia, o porquê em maiores detalhes isso aconteceu. Mas percebam bem, ele não quis fazer isso. Ele quis deixar que esse registro do adultério tivesse essa proporção exata e ele avança em falar sobre as consequências daquilo que aconteceu. Então ele faz um recorte. Ele não conta toda a história, mas ele conta a história que nós precisamos entender, ler, compreender e aplicar perfeitamente na nossa vida. Tudo isso orientado pelo Espírito Santo. Percebam bem, se eu fosse contar, por exemplo, voltando à minha infância, eu poderia contar 1 milhão de histórias. Mas eu poderia contar, por exemplo, de quando a minha mãe, enquanto criança, ela me ensinava a Bíblia, lia versículos comigo, lia histórias da Bíblia comigo. A minha infância foi muito mais do que isso? Foi. Mas isso me marcou profundamente. Tanto é que eu estou ensinando, né, ou estou falando aqui dessa palavra de Deus que me marcou lá atrás, que me feriu positivamente lá atrás e que me fere positivamente até hoje. Por que é a palavra de Deus? Por que é a Escritura? Por que essa grande e maravilhosa história que me encantou lá atrás e que me continua encantando? Estou separando uma parte da minha infância. O narrador, ele também separou partes específicas, ele não falou de tudo, não dá para falar de tudo. João também, quando o registro que ele faz do Evangelho, ele fala, se a gente fosse falar de tudo que Jesus fez, não ia caber em todos os livros da terra. Mas aquilo que ele separou para o quê? Para que as pessoas crescem no nome de Jesus Cristo e tomassem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foco narrativo. O foco está em Deus, não em eu, não em você. O foco está em revelar em Deus. E aí, como toda a história da tradição cristã mostra, grandes autores, Agostinho, Calvino, dentre outros, conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. Conhecer a Deus é poder experimentar tudo que cada vez mais daquilo que Deus é, a nossa falhabilidade, mas encontrar em Deus refúgio e salvação. Posto então essa questão do narrador e do escritor, a gente precisa reconhecer, querendo ou não querendo, do distanciamento histórico e cultural do nosso tempo, do ano de 2020, em que eu estou falando essas palavras, para pelo menos a 2000, e no caso dessa narrativa específica de Davi, há 3.000 anos atrás. É muito tempo, pessoal. É muito tempo. É outra cultura, é outra perspectiva. Apesar que são seres humanos, com todas as suas mazelas. Até hoje a gente tem problema de adultério por aí, e não é pouco, infelizmente. Isso, ao mesmo tempo, cria um aprendizado e uma empatia, né, da história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que existe um distanciamento temporal e cultural das narrativas. Como é que a gente resolve esse problema? Lendo bastante, com cuidado o texto bíblico. Então, assim, os próprios detalhes dessa narrativa vão nos ensinar muita coisa. Por exemplo, Davi era um tempo que ele, a princípio, ele deveria sair na guerra.
porque se a gente for perceber ali, fala que já tinha passado o inverno, estava chegando a primavera, já tinha passado o inverno rigoroso e porventura às vezes até com chuvas, estava chegando um tempo de uma guerra que era uma guerra que precisava ser travada com o povo de Amon. E ele preferiu, naquele momento, Davi, que era um exímio guerreiro, um comandante, aquele que ia na frente das tropas, decidiu ficar em Jerusalém, no seu palácio, no conforto da sua casa. Um detalhe importante para a gente perceber e para ajudar a gente a interpretar nesse texto, que tem a ver com a história, né? A história de guerras e de conquistas daquele momento específico da história ali do Oriente Próximo, da história ali de Israel. Uma boa Bíblia de estudo, que é um ótimo investimento para a gente fazer, vai nos ajudar muito nessas informações. Por exemplo, porque essas Bíblias elas trazem uma introdução do livro, alguns aspectos que nos ajudam a compreender essas questões. A Bíblia de Estudo de Genebra, dentre outros livros, dentre outras Bíblias, melhor dizendo, nos ajudam a entender melhor essas determinadas situações. Mas a gente tem que reconhecer, é uma narrativa feita, uma história contada há 3.000 anos, pelo menos, né, ou quase há 3.000 anos atrás. Muito provavelmente o registro foi feito posteriormente à vida de Davi, mas há muitos anos atrás, não nos nossos dias. Informações pontuais trazidas por essas Bíblias e por outros livros vão nos ajudar extremamente a conhecer e a interpretar melhor esse texto bíblico. Passamos então à questão das personagens, extremamente importante. A gente poderia falar de Davi, com certeza, uma personagem que tem o texto bíblico vai falar muito sobre ele, de Batseba, de Urias, que está presente querendo nessa história, de Joabe, que também é citado, mas o protagonista, ou seja, o grande personagem em todas as histórias bíblicas é Deus. É Deus. Deus é o protagonista. Os homens, a gente tem que tomar a perspectiva que, por mais que às vezes eles são apresentados assim, num aspecto ideal, como um exemplo para a gente deve tomar esse exemplo. Vira e mexe, as personagens apresentadas na Bíblia, elas são ambíguas, ou seja, elas podem entender, fazer uma coisa boa e fazer uma coisa ruim. Pode agradar a Deus e às vezes cometer um pecado. A Bíblia está recheada de personagens dessa forma. Por exemplo, Davi. Mas a distinção de Davi, a gente aprende com isso, interpretando as Escrituras. Davi era um homem que sabia o valor do arrependimento. Tanto nos registros históricos como nos salmos a gente observa isso muito bem. E por isso que ele é um exemplo para nós, mesmo tendo cometido esse erro tão grande na sua vida. A gente não pode esquecer que Satanás é o grande vilão. Satanás, mais que muitas vezes ele não está aparecendo, mas ele está por trás, está seduzindo, está induzindo muitas vezes o homem ao pecado. Mas Deus não é só o protagonista. Deus ele também é o vencedor por completo dessa história. Deus ele não sai derrotado. Deus não é aquele que é pego de surpresa. Não. Deus é o poderoso Senhor da história. Ele que conduz e orienta cada detalhe das narrativas. Não que nós sejamos assim robôs ou marionetes que Deus vai mexendo ali. Mas nada foge do controle e da soberania de Deus sobre a história. Posto isso, a gente pode falar de um enredo. Afinal de contas, eu acho que, pelo menos isso eu lembro das minhas aulas de literatura na escola, uma boa história, uma história que a gente conhece enquanto história, ela, modo geral, ela tem um começo, meio e um fim, correto? E as narrativas bíblicas elas não fogem desse detalhe, e é muito importante a gente entender isso. Porque, por exemplo, essa narrativa que eu acabei de ler, lá no começo do adultério de Davi, ela na verdade a gente pode tomar, faz parte de toda a história de Davi, ou seja, a história de Davi não começou ali, mas ao mesmo tempo ali é um começo
de um fato da sua vida que vai desencadear em muita coisa, em muita consequência, em muitas outras histórias na sua vida. Por isso, se a gente lê separadamente aquela história e interpreta sozinha, a gente pode incorrer em vários erros interpretativos. Mas quando a gente olha para aquela história, percebe o erro de Davi, mas depois, posteriormente, percebe que é dessa mulher, Batseba, que nasce o filho nasce o filho de Davi, que ocupa o trono, Salomão, e essa mulher, Batseba, ela é registrada na genealogia de Mateus, capítulo 1, como uma das poucas mulheres registradas ali. A gente pode ter um outro olhar, não eximindo de fato algum Davi de culpa, mas a gente percebe muito mais do que a culpa de Davi, focando só nisso, o controle de Deus sobre toda a história. A condução de Deus para que na descendência de Davi, na descendência do grande rei, viesse o maior rei de toda a humanidade. Maior rei do que o maior rei de Israel, maior rei do que qualquer rei de toda a história, que é Jesus, o nosso Senhor, e que seja o seu Senhor e Salvador também. A gente tem que prestar atenção, sim, nas perícopes. E eu peguei uma perícope, ou seja, uma parte do texto, do versículo 1 ao versículo 5. Interessante que ela é até demarcada, né? Vai estar lá, talvez. Do adultério de Davi, versículo 1, versículo 5. Aí depois vai vir outra perícope, outra parte, né? A vinda de Urias e a morte de Urias, vai estar lá na sequência. Essas perícopes, elas vão nos ajudar, mas ao mesmo tempo, se a gente tomá-las fora do contexto, mais uma vez falando do contexto, a gente pode incorrer a erro. Então é muito importante a gente entender essas cenas. Existe um começo, um meio e o fim para cada história da Bíblia. Às vezes histórias são muito curtinhas. Às vezes a história de Davi, por exemplo, é uma grande história. Mas a gente entender em qual momento que está e o que está acontecendo e ter a ideia geral daquilo que está acontecendo, por isso é importante a leitura de toda a Bíblia, de todo um livro bíblico, a gente consegue interpretar corretamente, aí sim, uma perícope, uma parte específica. Percebam também uma coisa que é muito importante, o equilíbrio entre diálogos, as pessoas falando, e a palavra do narrador. O narrador, o escritor dessa história, poderia, assim, toda a história de Davi, ele poderia apenas fazer um registro, mas às vezes ele coloca algumas falas, alguma fala de Davi, alguma fala de outra pessoa, ou seja, ele quer destacar alguma coisa mais específica por meio dessas falas, ok? Mas toda a narração também é importante. Então observar, além disso, as cenas, o problema. Toda boa história tem um problema, ok? Senão não seria, porventura, uma história. Então a história, ela começa, surge um problema, existe uma tensão. Essa tensão, ela é resolvida e chega-se a uma conclusão. O problema sempre vai estar envolto a algum pecado, algum erro, algum distanciamento, alguma falha humana em relação a esse sentido. Mas sempre há na narrativa bíblica, e graças a Deus por isso, um desfecho. E esse desfecho, ele demonstra claramente a graça de Deus. A graça de Deus está presente em toda a narrativa bíblica. É aquilo que vai fazer diferença. Se não fosse a graça de Deus, o favor de Deus para com os homens, a gente, por exemplo, Davi, ao ter cometido esse erro, ele teria que ser completamente fulminado. Ele pede perdão, ele clama a Deus. É um grande erro, sim, era um grande erro no passado, continua sendo um grande erro no presente. Ele clama a Deus, eu não estou querendo aqui justificar ele, aí já é uma outra questão que a gente não tem tempo para falar aqui, mas Deus, ele redime a vida de Davi desse grande erro por meio da sua graça. Além disso, para finalizar essa questão, tenham em mente repetições, palavras que vão se repetindo no texto, realces, ou seja, coisas que o narrador ele está batendo na tecla sempre, vira e mexe, ele volta numa mesma questão, isso é muito importante, além de figuras de linguagem.
por mais que o texto está trazendo está fazendo uma narrativa, muitas vezes ele vai fazer de uma ironia, de um exagero, ok? Ele vai fazer de eufemismo, ou seja, ele poderia, nesse caso aqui, se trata de uma relação sexual, mas ele não vai dar muitos detalhes sobre isso, porque também não é o objetivo em relação a essa questão da traição, mas ele coloca sim que Davi, com algumas palavras, né, teve a relação, no caso, com Batseba. No final das contas, o pecado de Davi, ele é grave, ele gera consequências, se a gente fosse observar a continuação do texto, mas não interrompe a aliança e o plano de Deus na história. Um modo da gente interpretar não só esse texto, mas também o registro bíblico que é dado em relação à vida de Davi. Percebam bem, pessoal, que aqui tem bastante coisa. E se a gente fosse ser mais ainda categórico, mais a fundo, teriam ainda muitos outros detalhes que a gente poderia falar. Mas eu quis assim trazer essa base, trazer essas questões para a gente, porque são sim vários detalhes, mas eu acho que dá para a gente tomar e abarcar dessas coisas, até porque são coisas que a gente já está acostumado, por exemplo, a anotar, vendo um filme, lendo um livro, tomando uma reportagem, tomando algum registro histórico. A gente sempre observa, por exemplo, quem que é o narrador, quem que é o escritor, em que ano, quando que essa situação foi colocada, quem que são as pessoas principais ali que estão acontecendo, por exemplo, no filme, quem que é o protagonista, quem que é o vilão, a gente sempre observa isso. E qual é o enredo? O começo, o meio e o fim. Como eu disse, muitas outras coisas poderiam ser faladas, mas a gente prestando atenção nessas questões, vamos ajudar e muito na narrativa e no entendimento da palavra de Deus. Concluindo, aqui eu queria trazer uma pergunta para mim e para você. Eu julgo ser muito importante. Atualmente, quais histórias você e eu temos contado para as outras pessoas? Às vezes a gente conta histórias de tantas... a nossa história, a história da vida, e ao nosso tempo vão ter muitas histórias que ainda vão ser contadas. Talvez eu estou imaginando agora, né, daqui a 20, 30 anos, a geração mais nova, que talvez não tenham passado por uma pandemia, Deus permita sim, a gente contando, olha, o ano de 2020 não foi fácil. Sobreviver ao ano de 2020 exigiu muita habilidade. Acima de tudo, muita dependência de Deus. E que esse seja o nosso testemunho para o tempo futuro. A gente pode contar todas as histórias, são histórias maravilhosas, são histórias boas. Que não sejam histórias de pescador, né? Ou aquelas histórias assim que a gente aumenta muito que se tornam mentirosas. Mas, no fundo, quais histórias que a gente tem contado? São as histórias bíblicas? São as histórias da palavra de Deus? As histórias assim, elas marcam tanto a nossa vida, tanto o nosso coração. Pela graça de Deus a gente consegue perceber, nossa, mas Davi era um homem tão imperfeito, com tantos problemas, mas olha como essa graça de Deus transforma a vida daquele homem, até o ponto de no Novo Testamento ele ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que coisa! Como um homem assim que era o rei ideal, que sempre foi para toda a nação de Israel, até claro, chegar à vinda de Jesus Cristo. Então assim, como é que isso aconteceu com a vida de Davi? Como é que isso aconteceu com a narrativa daquele homem que saiu e foi tomado de um pastorzinho a ser o rei de Israel? É pela graça. E essa graça está contida nessas histórias. Né? Não é porque Davi teve algum mérito. Olha a vida de Davi, olha o adultério de Davi. Davi não teve nenhum mérito, mas é a graça de Deus. Essa graça está presente em todas as histórias bíblicas. E é dessa graça, das histórias bíblicas que a gente precisa contar. Então conheça, eu e você precisamos conhecer as histórias bíblicas. Né? As histórias que minha mãe, por exemplo, contava de criança, que até hoje marcam a minha vida. Eu preciso conhecer, eu preciso contar para os meus futuros filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa compartilhar sim a nossa história, o nosso testemunho, a razão da nossa fé. E viver e compartilhar a maior história de todas, a história de Jesus, a história do nosso Salvador,
aquilo que ele fez e quem ele é, que está registrado no texto bíblico. A expectativa que toda a narrativa bíblica traz, das histórias, até culminar em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados, para salvar de coisas tremendas como a que Davi cometeu, mas no nosso dia a dia, da nossa desgraça, do nosso pecado, de tudo aquilo que a gente está passando e sofrendo. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a boa história. Jesus Cristo é a boa nova. Não deixe de acompanhar as outras aulas dessa série, as aulas passadas. Se possível, compartilhe com uma pessoa da sua família, se essa foi uma palavra que edificou a sua vida, não pelas minhas palavras, mas pelo ensino da palavra de Deus. Acompanhe as outras aulas, as próximas e também as passadas da nossa série da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Conexão. Vamos fazer uma rápida oração e assim nós encerramos. Deus, nós agradecemos pelas histórias bíblicas e que essas histórias impactem a nossa vida de tal forma com que a gente possa compartilhar da Tua Palavra, do Evangelho, da Boa Nova, da graça de Deus contido em toda a história bíblica. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe e cuide da sua vida nesse tempo de pandemia e que Deus nos oriente a viver e a aplicar essas histórias da melhor maneira possível.